Olá pessoal, nessa aula vamos falar de propriedades e tabelas termodinâmicas, um outro exemplo de interpolação dupla para a água aqui, vamos considerar a água, dada a pressão de 1.300 kPa e entalpia de 3.041 kJ por quilograma, eu quero determinar a temperatura. Bom, o que eu vou fazer? Vou olhar primeiro na tabela de água saturada, em função da pressão, que eu tenho aqui a pressão, para determinar o estado, certo? Cadê? Para a pressão de 1.300, eu sei o que? Eu tenho a entalpia, vou buscar então aqui a entalpia de líquido saturado, tá aqui ó, a entalpia de líquido saturado e de vapor saturado, líquido saturado e vapor saturado. A entalpia de líquido é 814,91 kJ por quilograma e a entalpia de vapor saturado 2.787,58 kJ por quilograma. O que eu sei aqui, o que eu observo? Que minha entalpia é maior do que a entalpia de vapor saturado para essa pressão. Portanto, eu estou na condição de superaquecido, tá certo? Então, eu vou ter que olhar na tabela de vapor superaquecido para essa pressão de 1.300. Só que, quando eu vou lá na tabela de água superaquecida, eu não tenho a pressão de 1.300. E qual a temperatura que eu vou usar aqui? Na verdade, a temperatura eu quero. Eu sei o quê? Eu sei que para a pressão de 1.300, que seria uma pressão aqui intermediária, eu conheço o valor da entalpia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar para a pressão de 1.200 e usar essa entalpia para interpolar um valor aqui e encontrar, no caso, a temperatura para a pressão de 1.200 e para a pressão de 1.400 eu vou também pegar esse valor da entalpia e achar aqui, fazer uma interpolação. Cadê? Como é que eu vou fazer isso? Bom, olha aqui, na pressão de 1.200 eu vou buscar, cadê esse intervalo da entalpia, 3.041. Tá aqui, ó, se eu observar, eu estou aqui entre 2.935,01 e 3.045,80, nesse intervalo entre as temperaturas de 250 e 300, tá certo? Eu vou interpolar aqui, então, nesse intervalo, para a pressão de 1.200. E para a pressão de 1.400? Bom, vou buscar aqui, cadê 3.041? Entalpia, está aqui, ó, 3.041, ela está aqui entre 3.040,35 e 3.149,49. Bom, essas temperaturas não são as mesmas, ó. Eu vou usar uma nova faixa de temperaturas. No caso aqui, a temperatura de 300, seria aqui a temperatura de 300 e a temperatura de 350, tá certo? Vou fazer essa interpolação do lado para 1.200 e para 1.300. Olha aqui, para 1.200 eu tenho entre o valor aqui, ó, 2.935 e 3.045. Meu valor está aqui intermediário entre essas temperaturas de 250 e 300. Eu vou achar uma temperatura que eu chamei de temperatura, uma linha, certo? Fazendo a interpolação simples, eu vejo que para essa pressão de 1.200 e essa entalpia, eu teria uma temperatura de 297,83 graus Celsius, certo? Para a pressão de 1.400, eu vi que esses valores da entalpia estão entre as temperaturas de 300 e 350. Chamei aqui de temperatura duas linhas. Para esse valor de entalpia de 3.041, eu faço a interpolação para a pressão de 1.400 e esse valor de entalpia, eu tenho uma temperatura de 300,29778 graus Celsius, tá certo? Dessa forma, eu consigo fazer a interpolação agora para a pressão de 1.300, sabendo aqui as duas temperaturas de 1.200 e 1.400. Agora eu vou fazer uma nova interpolação. Para a pressão de 1.200 e entalpia de 3.041, eu obtive uma temperatura de 297,83 e para a pressão de 1.400 e essa entalpia de 3.041, eu obtive uma temperatura de 300,29. Eu quero para a pressão de 1.300. Vou fazer a interpolação agora na pressão, certo? Vou fazer aqui, ó, para a pressão de 1.200, a temperatura que eu encontrei, para a pressão de 1.300, a temperatura que eu quero, e para a pressão de 1.400, a temperatura que eu encontrei. Fazendo uma interpolação simples, eu acho a temperatura de 299,07 graus Celsius, certo? Lembrando aqui que para a pressão de 1.300, qual que era a temperatura de saturação? Olhando lá na tabela, 191,64 graus Celsius, ou seja, a minha temperatura é maior do que a temperatura de saturação. Isso é esperado, claro, a temperatura maior do que a temperatura de saturação. Eu estou na região de vapor superaquecido. Só para lembrar também que se eu tivesse uma tabela com a pressão de 1.300, eu não precisaria fazer interpolação e esse valor, se eu tiver a tabela ou um software, vai ser sempre melhor do que
esse valor que a gente encontra aqui, porque a gente está fazendo uma interpolação linear. Uma interpolação linear é uma aproximação dos valores. A gente está fazendo aqui uma aproximação na 1.200, uma outra aproximação para 1.400 e uma outra aproximação para a pressão, tá certo? É um valor aproximado, mas é satisfatório para os nossos cálculos. Claro que se você tiver uma tabela com mais dados intermediários ou um software, você vai sempre usar esse valor, vai ser mais preciso, certo? Dúvidas, sugestões, deixem aqui nos comentários, os slides vão estar disponíveis no site e até a próxima aula.